programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. No Educação em Debate, flashes de alguns dos mais importantes momentos do Congresso Histórico do Sindiúte. No Momento CUT Minas, o trabalho realizado pela Central em defesa dos nossos trabalhadores. E na atualidade, veja por que é importante lutar contra a redução da maioridade penal. Educação em Debate. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não. Militante das Assembleias Populares, Frederico Santana Rick, fez uma análise de conjuntura e ressaltou a importância de mobilização e do povo nas ruas. Toda análise de conjuntura tem que analisar no mínimo 3 importantes atores na luta política. O primeiro ator é as forças da direita, as forças conservadoras da sociedade, as elites econômicas, a burguesia, tá certo? O segundo ator é a classe trabalhadora, como estão as forças da classe trabalhadora, sua capacidade de luta, sua capacidade de organização, o seu nível de consciência política e ideológica. E, por fim, as iniciativas do governo. Sem a gente analisar isso, é como se a gente fosse entrar num jogo para fazer uma partida de futebol sem conhecer o adversário. Como é que ele arma seu time, como é que a gente está armando o nosso time. Então, essa que é o exercício da análise de conjuntura. Eu queria destacar a continuidade da crise econômica mundial que todos nós assistimos, segue retirando o direito dos trabalhadores, principalmente nos países da Europa e Estados Unidos, com alto índice de desemprego, redução do período de férias em muitos países, aumento da jornada de trabalho. Ao contrário de outras crises econômicas, que os capitalistas pegaram o Estado e colocaram ele atuando mais na economia, com essa crise que a gente assistiu a partir de 2008, o que eles estão fazendo é o oposto disso, aplicando mais neoliberalismo e julgando na costa dos trabalhadores a responsabilidade por pagar essa crise. Algo que caracteriza bastante esse momento na conjuntura internacional é um acirramento dos conflitos. Ainda na conjuntura internacional, a gente assistiu ao longo dos anos 2000, vários governos progressistas ganharam as eleições aqui na América Latina. Então esse território da América Latina, que sempre foi quintal dos Estados Unidos, começou a implementar um projeto que não era tão alinhado assim com os Estados Unidos. Isso cria uma outra tensão também, né? Vejam bem que o Brasil está no olho do furacão, porque o Brasil, ele compõe os BRICS e é o elo mais frágil dos BRICS, porque vejam bem, desses 5 países que são dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, 3 desses países compõem o Conselho de Segurança da ONU. E sabem por que eles compõem o Conselho de Segurança da ONU? Que são só 7 países? Porque eles têm armamento nuclear. O Brasil não tem armamento nuclear, a África do Sul não tem armamento nuclear. Então a gente é o elo frágil dos BRICS. Se os Estados Unidos estão preocupados em não deixar os BRICS ir para frente, vejam que o Brasil é o elo frágil onde eles vão tentar atuar para não deixar isso acontecer. Aí o segundo ponto, então, que eu queria destacar da análise de conjuntura é trazendo aqui para o Brasil o momento que a gente vive da luta política. Só há uma coisa que pode alterar a correlação de força a favor dos trabalhadores, a favor das organizações populares, a favor dos movimentos sociais. É luta de massa, é gente na rua. A gente não pode titubear. Está no centro da luta política nesse momento a disputa pelo petróleo. A descoberta do pré-sal no Brasil é uma das maiores descobertas que a humanidade fez no último período. E todos os capitalistas mundiais gostariam de ter essa riqueza nas suas mãos. Então a defesa do petróleo não é uma defesa que o governo tem que fazer. Não é uma defesa que os petroleiros têm que fazer. É uma defesa do povo brasileiro. É a defesa da nossa soberania nacional. O governo federal tenta, diante desta conjuntura, reeditar, colocar em curso
a mesma tática que ele fez acontecer lá em 2002, em 2006 e em 2010. Conciliação entre todas as forças. Pressão dos de baixo por querer mais, os de cima mais rico, uma pressão para não aceitar mais nenhum tipo de concessão de divisão, então a tática já não funciona mais. A saída é os trabalhadores se organizar. Uma delegação de sindicalistas e pessoas que atuam em movimentos sociais e sindicais de vários países estiveram presentes no Congresso do Sindiúti. Eles estão participando de um curso de formação do MST no Brasil. Vamos conversar com essa delegação. Meu nome é Özlem Yeniay e sou da Turquia, da cidade de Istambul. A impressão que você está tendo do Congresso dos Educadores em Minas Gerais, que reúne 2.600 delegados e delegadas? Fico impressionada com a quantidade de gente que está participando no Congresso. Que educação que vocês lutam por ela na Turquia e que poderia também ser um exemplo para nós aqui no Brasil? É um desafio muito grande porque estamos embaixo de um governo neoliberal e conservador por mais de 10 anos. Ainda que os salários que não está aumentando e está em declínio, os direitos para se expressar e as liberdades políticas, especialmente dos educadores públicos. O que fazermos para mudar esse cenário? Eu não estou certa exatamente o que é que podemos fazer sobre a situação, mas eu acho que o que eu aprendi hoje sobre a mobilização que vocês fizeram, que é muito impressionante, é uma coisa que nos pode ajudar a nós, o método de trabalho de vocês para mobilizar a tantas pessoas. Então você acredita que a força das pessoas, a união é que realmente vai transformar essa situação? Eu acredito muito na luta e acredito também na solidariedade. Eu acho que quando nós voltamos para nossos países, temos que trabalhar melhor para formar redes de solidariedade para continuar na nossa luta juntos. Nós agradecemos pela solidariedade de vocês, pela participação de vocês na luta. Obrigada. Meu nome é Cíntia Gomes, eu venho dos Estados Unidos representando a SEIU, que é um sindicato de serviços. Cíntia, e o que o sindicato de serviços pode trazer de colaboração, de solidariedade para a luta dos educadores de Minas? Eu acho que que uma parte importante é a solidariedade que nós podemos ter entre nós, mas também nós dentro do nosso sindicato apoiamos muito a luta dos professores e os educadores dentro do nosso país, não só por ser trabalhadores, mas também por causa da educação que eles dão para nossos filhos. Eu falo assim, sendo mãe que fica sozinha com meu filho. Aqui vive-se uma luta principalmente pelo pagamento do piso salarial e a reconstrução da carreira dos educadores. Pelo mundo afora, observa-se uma desvalorização desse segmento? Eu acho que sim, não só nos Estados Unidos e no Brasil, mas também em todo o mundo. Então temos que nos unir para lutar em contra disso em todas as partes do mundo. É a primeira vez que você participa de um encontro de educadores? Um encontro de educadores em Brasil? Sim, e muito orgulhosa de estar aqui. Seu nome é Angelos Aislandis, da Grécia, que representa uma organização anarquista na Grécia, mas também é parte de um grupo de apoio para uma fábrica de trabalhadores que é a primeira, que é operada pelos trabalhadores. Saber se a educação na Grécia também está tão desvalorizada do ponto de vista dos avanços na qualidade do ensino e na valorização dos educadores. Na Grécia temos uma tradição da educação pública, mas com a crise de dívida que tem o país e com a chegada do FMI, aconteceu uma grande desvalorização da profissão dos educadores e educadoras. Que solidariedade vocês trazem para a nossa luta? Eu acredito muito na solidariedade global, sabendo que as políticas neoliberais são globais e que atacam em todas as partes do mundo a classe trabalhadora. Então, como esses acontecimentos são globais, a solidariedade tem que ser global também. Com a palavra, os educadores mineiros.
Esse congresso foi de suma importância para nós, com a participação de gente nova e também de gente que já trabalharam junto com a gente nas lutas anteriormente. Queria agradecer a equipe de funcionário que nos ajudou na organização dessa estrutura e para propiciar aos nossos filiados um bom evento, né, e que todos saíssem daqui satisfeitos. Eu quero agradecer também a coordenadora que nos deu a oportunidade, nos deu autonomia de organizar da melhor forma possível o congresso. O 10º Congresso da Educação, com o tema em mobilização pelo pagamento do piso e reconstrução da carreira, possibilitou que os 2.600 trabalhadores em educação inscritos para o Congresso pudessem construir um belo plano de luta que vai servir para toda a nossa mobilização da campanha salarial. Nós temos pautas importantes que abrangem tanto os trabalhadores da ativa quanto os aposentados, e essas pautas elas estarão mais fortalecidas para levarmos às ruas e fazer a nossa campanha salarial. O 10º Congresso Estadual do Sindiúti foi o maior congresso da nossa história. Isso representa um grau de mobilização muito importante no momento que nós precisamos arrancar do governo do Estado o pagamento do piso salarial e também a reorganização, a reconstrução da carreira. Não é possível mais os governos colocarem na conta da educação paciência, calma, o endividamento do Estado, a má gestão, o choque de gestão, como justificativas para que a categoria espere. Esse congresso serviu para demonstrar a nossa capacidade de força e para que o governo fique atento, porque se ele não cumprir os compromissos assinados conosco, ele vai enfrentar uma mobilização ainda maior. Os debates feitos aqui foram debates muito importantes para o nosso cotidiano. Discutimos a reforma política, a democratização dos meios de comunicação, discutimos várias questões pedagógicas do cotidiano da escola, da sala de aula. Tivemos a participação de todas as regiões do estado, com destaque para a região norte de Minas, com a maior delegação, e também a região calcária, com uma grande delegação presente aqui no nosso congresso. Tivemos servidores das superintendências regionais de ensino, auxiliares de serviço, especialistas, assistentes técnicos, professores, diretores de escola, enfim, toda a categoria articulada na luta em mobilização pelo pagamento do piso salarial e pela reconstrução da carreira. Então, o saldo é muito positivo. Tivemos a presença de parceiros muito importantes, o MST, Movimentos Atingidos por Barragem, Levante Popular, que participaram aqui conosco, uma delegação internacional, também vinda aqui de movimentos sociais e movimento sindical, a nossa central, a CUT, a CNTE, também presentes, a Internacional da Educação. Foi um congresso que demonstrou a importância do Sindiúti no cenário mineiro, no cenário nacional, na conjuntura política que nós estamos vivendo. O saldo é muito positivo e agora é arrancar o piso salarial, a reconstrução da nossa carreira e a negociação por melhoria das nossas condições de trabalho e condições pedagógicas. Nós vamos fazer agora uma justa homenagem ao companheiro de tantas lutas, o companheiro Carcerone. Nas palavras do dramaturgo e poeta Bertold Brecht, encontramos a expressão para definir um grande companheiro, o professor Luiz Fernando Carcerone, que a partir de agora fica entre nós como saudosa lembrança de um imprescindível guerreiro. Por tudo isso, é possível dizer que perdemos sim um grande companheiro, uma liderança firme, um bom amigo. Mas a história o fará renascer todos os dias em nossas lutas. Obrigado, Carcerone. Você foi e continua sendo imprescindível. Nossa primeira homenagem ao Carcerone foi ainda no nosso encontro de aposentados em novembro do ano passado, em que nós fizemos entre nós um rito de homenagem. Vocês receberam na pasta de vocês um folder resgatando um pouco da história e nós gostaríamos de entregar a vocês uma placa simbolizando o reconhecimento da luta, da contribuição, enfim, de tudo que o vídeo disse e de tudo que foi para todos nós. A placa vai dizer o seguinte: há homens que lutam um dia e são bons, outros que lutam um ano e são melhores. Aos que lutam muitos anos,
que são muito bons. E aos que lutam por toda a vida, e estes são imprescindíveis. Obrigado, Carcerone, você foi e continua sendo imprescindível. Homenagem dos trabalhadores em educação no 10º Congresso do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Gente, bom dia. Eu gostaria de agradecer em nome de toda a família essa homenagem feita ao meu pai e dizer que o que eu espero é que todo esse trabalho que ele teve não se perca, que vocês não desanimem, que vocês continuem sempre lutando, né, por uma educação de qualidade, que eu acho que isso que vai fazer nosso país melhorar. Com muita solidariedade, o olhar sempre voltado para o outro. Porque toda vez que o outro ele alcança algo melhor, a nossa vida também melhora. Eu acho que era isso que ele queria deixar. Obrigada. E foi um congresso que homenageou um grande lutador, o professor Luiz Fernando Carcerone, que não está mais entre nós, mas que nós temos a obrigação de sempre rememorar a vida daqueles que contribuíram para que nós chegássemos até aqui. Se não fosse por ele e por outros lutadores e lutadoras, nós não teríamos comemorado os 35 anos do nosso sindicato. Então é importante render homenagem e rememorar pessoas que dedicaram a sua vida à luta coletiva. No Momento CUT Minas, o trabalho realizado pela Central em defesa dos nossos trabalhadores. Momento CUT Minas. O que significa na prática investir 10% do PIB na educação? E hoje é investido quanto? O investimento hoje gira em torno de 5%. E a nossa reivindicação são os 10% do PIB, porque isso significa investir desde a pré-escola até o nível superior, com pós-graduação, significa investimento em creches, né, significa investimento na educação profissional, que, aliás, é uma demanda colocada por todo o Brasil, e, nesse sentido, significa também aprimorar a qualificação dos trabalhadores em educação, porque nós queremos a formação inicial e continuada de todos os professores da rede pública de ensino em todos os níveis e modalidades. Significa estabelecer um plano de carreira que garanta ao trabalhador em educação uma situação em que ele possa se dedicar com mais afinco, inclusive em tempo integral, à educação, à escola. Isso significa, sem dúvida nenhuma, em médio prazo, aumentar a qualidade da educação socialmente referenciada que o Brasil precisa. Então, nesse sentido, os 10% são fundamentais para, inclusive, implementar todas as 19 metas que estão colocadas no plano, todas as suas estratégias e, é claro, isso já foi comprovado através de nosso debate no Fórum Nacional de Educação e na comissão especial que, inclusive, aprovou por unanimidade os 10% do PIB. Na atualidade, veja por que é importante lutar contra a redução da maioridade penal. Atualidade. Minas diz não à maioridade penal. Este é o nome de um movimento que se alastrou por Minas Gerais e sobre isso vamos conversar com a psicóloga e psicanalista Liliane Maria Silva, ela que é coordenadora do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente de Minas Gerais. Liliane, nós aqui de novo, né? Para conversar sobre esse tema tão importante. São muitas entidades que participam? A gente tem cerca de 30 assinaturas, né? 30 atores. Nós temos desde o Conselho Estadual de Defesa da Criança e Adolescente, a movimentos sociais, movimentos estudantis, ONGs, entidades, programas, projetos, e a gente tem conseguido uma representatividade muito grande e importante. E agora, sobre a criminalidade no Brasil, os levantamentos indicam que crimes praticados por menores de 18 anos é um índice muito pequeno em relação ao índice geral, não é? Assim, é de 0,5%. A gente fica impressionado com os deputados e com a imprensa e com a mídia que noticia os crimes cometidos pelos adolescentes como se isso fosse
o que grandemente acontece no Brasil todo dia. Então, e não 99,5% dos crimes são cometidos por adultos. Apenas acima de 18 anos. Acima de 18 anos. Apenas 0,5% são cometidos pelos adolescentes. E os crimes graves, nesse 0,5%, é uma minoria. A maior parte dos crimes cometidos pelos adolescentes são contra patrimônio. São furtos de celular. Agora tem uma discussão também, Liliane, de alguns argumentos que eu já ouvi, de que comparam a gradação das penas. Alegam que crimes pequenos, leves, têm o mesmo tipo de punição, o mesmo grau de crimes maiores, no caso dessa faixa etária que estamos referindo. É isso mesmo? É assim, o adolescente ele comete um ato infracional, você tem diversos tipos de medida socioeducativa. De acordo com a gravidade do ato infracional, ele vai receber uma ou outra medida. Os mais graves, a medida de internação, que pode ser de até 3 anos. Só que no sistema penitenciário para o adulto, devido às diversas possibilidades de adiantar a pena, de recuar a pena, o adulto acaba recebendo, de fato, um tratamento que é mais flexível do que o adolescente. Porque tem uma redução de pena do adulto, né? No adolescente, geralmente é grande a redução. Não, no adolescente ele vai, né? São 3 anos de internação. Ele pode até receber uma progressão da medida fechada para medida em meio aberto, mas esse tempo é um tempo fixo. Sei. Não é como não adulto. Há uma redução. Não há. Agora, há medidas diferentes, mas... É importante também que o nosso telespectador saiba que o adolescente, ele é punível perante a lei, não é isso? A partir de 12 anos. 12 anos. É das legislações mais rigorosas do mundo, é a brasileira. A gente também fica se perguntando de onde aparece o argumento para defender a PEC 171 de que os adolescentes no Brasil estão e são impunes, porque isso não é verdade. Agora, a gente escuta também muito pela TV, pelo rádio, falar de casos de adolescentes que não têm, de cidades, municípios que não têm equipamentos próprios para acolher o adolescente, ou seja, para executar essa medida socioeducativa. O Estado de Minas Gerais, como é que está a nossa situação? Houve investimento nisso ou não? Temos muito a caminhar? Em Minas e no Brasil, nós temos avançado bastante no sistema socioeducativo, que é o que organiza e articula nacionalmente, né, as medidas socioeducativas, mas há muito o que fazer ainda, né? Essa é uma questão importante, é importante que o adolescente permaneça próximo à família dele, que ele continue convivendo com a família dele, mas nós ainda não temos um número de unidades de internação suficiente para que isso aconteça, né? É um dos pontos a avançar no sistema socioeducativo. Penso que essa necessidade de avanço não significa, por outro lado, que já que ela não existe ou que ela é mais morosa, que deva se prender os menores de idade, né? Não, são questões completamente diferentes. O adolescente, ele recebe a medida que precisa, recebe o atendimento que é característico e pertinente à idade, ao tempo da vida que ele está experimentando, ao processo de tornar-se adulto, isso precisa ser preservado. Endereçar o adolescente para um sistema penitenciário é oferecer mão de obra barata para esses adultos que estão cumprindo a pena deles lá. Liliane, então, para encerrar esse nosso papo, compreendendo que o problema principal não é de criminalidade de menores, né, e esse assunto tem tomado tanta repercussão, por quê? A que você, como você justifica isso? Por que esse destaque pela mídia, mas também o interesse da sociedade? A gente vê essa discussão no dia a dia. Eu penso que são 3 elementos assim muito importantes. Primeiro, que é o legítimo sentimento de medo, de insegurança, de desamparo da população. E quando o sujeito está assim, desamparado e amedrontado, qualquer solução que dizem a ele que vai funcionar, ele acredita com todas as forças da sua alma. E a desinformação sobre a real situação do crime e da violência no Brasil e as medidas que de fato enfrentariam e acabariam com a violência, e por último a própria imprensa, que pegam casos isolados de crimes graves cometidos por adolescentes e transformam isso em notícia cotidianamente, que faz a população pensar então, que isso está acontecendo o tempo todo por um número muito grande de adolescentes. Então, talvez assim, o medo da população, até o desespero mesmo com o crescimento da criminalidade, potencializado pela mídia, leva a essa situação.
Nosso tempo terminou, mas você pode continuar acompanhando essa discussão pela internet. Qual que é o endereço, Liliane? No Facebook nós temos uma página, Minas diz não à redução da idade penal. Valeu, até a próxima. Vamos a Brasília com as notícias da CNTE. Momento CNTE. Durante o Conselho Nacional de Entidades, CNE, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, foi lançada a 15ª edição da revista Retratos da Escola, que analisa a implementação do Plano Nacional de Educação. A publicação está disponível no site da CNTE, www.cnte.org.br. A finalidade é induzir o debate sobre o PNE na sociedade e na escola. O Plano Nacional de Educação é uma grande conquista da sociedade brasileira. No Brasil, nós temos a educação básica descentralizada. Isso supõe que cada ente federado, estados, municípios, Distrito Federal, tem os seus sistemas de educação. Então, para o Brasil, é muito importante tratar de uma visão sistêmica da educação e o plano, de alguma forma, organiza esse debate para os próximos 10 anos. Apesar de ser uma lei, ele continua sendo uma disputa na sua implementação, porque algumas questões que nós havíamos priorizado foram contempladas, outras ainda estão no processo de construção. A ideia da revista é oferecer aos leitores uma visão desde várias perspectivas dos colaboradores da revista, mas uma visão que mostre como a CNTE aborda essa questão do Plano Nacional de Educação. A intenção dessa revista é proporcionar aos professores, aos gestores, aos educadores, de uma maneira geral, né, funcionários de escola, é proporcionar a discussão que está sendo feita hoje a respeito do Plano Nacional de Educação, o acompanhamento das metas, possibilitar que as pessoas dos seus diferentes locais, né, possam estar acompanhando, né, a execução do Plano Nacional, que é uma lei nacional de planejamento da educação que deverá valer por 10 anos. Trazendo pessoas que discutem isso, seja na academia, seja no mundo da gestão da educação, trazendo pessoas para discutir os diversos temas, né? Eu não diria que a gente tenha conseguido trazer todos os temas, mas certamente os mais importantes, né, estão sendo discutidos nessa revista. Os educadores também discutiram a construção de uma proposta para o projeto de lei do piso salarial nacional, que envolve professores e funcionários de escola, além das diretrizes nacionais de carreira. Até o dia 7 de agosto, as entidades devem apresentar um posicionamento sobre as sugestões da CNTE, que devem ser encaminhadas ainda este ano. Também foi anunciada a filiação de mais um sindicato municipal, o de Paranaguá, no Paraná. Agora, a CNTE conta com 49 entidades filiadas. É muito importante para a CNTE estar ampliando a sua base, e especialmente nesse momento em que todos os sindicatos estão se envolvendo com a elaboração dos planos municipais de educação, os planos estaduais de educação. E esse sindicato que está se agregando à CNTE já está, então, trabalhando bastante conosco nessa área, né, organizando seu plano, já fez um movimento grevista, um movimento de reivindicação, e que nós conseguimos, inclusive, acompanhar. O nosso objetivo com essa nossa filiação seria a gente ter mais apoio, né, da CNTE, inclusive na nossa primeira greve histórica que nós tivemos em Paranaguá. Nós pudemos até ter a visita da Marta Vanelli na nossa Assembleia, e nessa Assembleia foi aprovado por unanimidade a nossa filiação junto à CNTE. E sabemos que com isso, né, teremos muito apoio, a gente sabe que vai poder contar, né, com uma confederação nesse porte para estar nos ajudando, nos dando subsídios, né, para as negociações junto ao prefeito, né, com relação a todas as reivindicações da nossa categoria. Fique agora com o humor de Rômulo Garcias.